Olá! Hoje eu venho aqui falar um assunto bem diferente para vocês. Não vou falar de signo, não vou falar de previsões. Vou falar de um assunto que está acontecendo quase diariamente nas minhas leituras, junto aos meus consulentes, né? Bom, vou me apresentar para quem é novo aqui no canal, para quem é nova aqui no canal. Eu sou Maganza Fernanda. Eu sou a Fernanda de Oxum, né? Eu trabalho nas duas linhas e eu venho aqui trazer para vocês hoje uma informação muito importante. Tem alguns sinais que eu vou falar aqui agora, que às vezes você acha que pode ser energia que alguém tá mandando para você, pode ser cansaço e não é. Preste atenção nesses 5 sinais que eu vou te dizer agora. Você começa a pensar numa pessoa do nada, né? De repente, aquela pessoa do passado que passou pela sua vida, um ex-marido, ex-namorado, ou uma pessoa que às vezes foi teve algo muito forte entre vocês, né? E você pensa na pessoa do nada, você sonha com a pessoa com frequência, você tem sensações sem motivo, do nada. Você chora, do nada você ri, do nada você tem raiva. Sensações, sabe aquelas oscilações? Você tem dificuldade de seguir em frente. E além da dificuldade de seguir em frente, você fica cansada, aquele peso emocional. Ou se você se envolve com outra pessoa, porque isso é muito comum em relacionamentos, que eu tô dizendo, tá? Isso pode acontecer em qualquer área, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, eu mudei de um emprego, eu fui mandada embora, eu amava aquele emprego, eu tenho apego àquele lugar, àquela casa que eu morava, isso também faz sentido aqui, tá? Não é necessariamente para as pessoas que passaram na nossa vida, mas 80% são de pessoas que passaram na nossa vida. Ou se você consegue, né, seguir em frente, mas repete o mesmo padrão, é o mesmo tipo de pessoa que tá na sua vida, né? E você encontra uma pessoa tóxica igual a do passado, você fala, caramba, de novo, o que acontece? Aí a gente vive falando, né, eu tenho dedo podre, né? Então, o que que acontece? Aquela sensação de dependência, aquela sensação de ter que ter a pessoa, porque a gente acaba virando uma rotina, como é que eu vou dizer? O vício, né? O costume, a convivência. Então, esses sintomas são super importantes você prestar atenção, porque às vezes você fala, eu tô cansada, esse peso emocional é demanda, é o ex que tá mandando energia pra mim, é fulano, e não é. É o apego. E o que que eu vou dizer? Isso tem solução sim. Vocês já ouviram falar de corte energético? Corte energético, ele funciona para romper laços emocionais. Você fala, mas eu já me livrei daquela pessoa, eu já esqueci, eu tô seguindo a minha vida. Existe um laço espiritual ainda entre vocês, um vínculo. Então, o que que acontece? Esses cordões energéticos, esse apego a situações, porque vocês podem ter passado momentos de dificuldade, de alegria junto, e às vezes vem sempre essa sensação, sabe? Quando eu falei dos 5 motivos, vem na mente, pô, quando fulano tava na minha vida, fulana, eu conseguia fazer isso, eu conseguia fazer aquilo. Isso é um apego. Você consegue fazer sozinho, sozinha isso. Então, aqui eu venho dizer a vocês muito importante, porque às vezes as pessoas se confundem que tem uma energia, tem algo rondando e não é. É esse vínculo energético com alguém no passado. E às vezes não necessariamente é de uma pessoa que você terminou agora, é de alguém de lá de trás que vocês não romperam energeticamente, né? O divórcio energético, cada um tem uma forma de dizer, mas isso é muito importante para a gente quebrar padrões viciantes. Porque, por exemplo, acontece muito de pessoas virem aqui, eu encontrei uma pessoa, e agora? Só que as pessoas do passado ou se envolviam em bebida, traíam, e ela continua encontrando uma pessoa que bebe, trai, e rouba, e usurpa, enfim.
E ela sempre encontra o mesmo tipo de pessoa. Por quê? Precisa cortar esse vínculo, cortar esse padrão que ainda está nela, né? Ou seja, dar o que é de quem. O que é dele, o que é meu. Seriam separar energeticamente isso, porque ainda há vínculo. Ah, mas eu não penso na pessoa, eu não sinto. Muito pelo contrário, presta atenção que esses sintomas, esses 5 sintomas que eu disse aqui, eu tenho certeza que você sente. Se você tá nessa energia, precisa fazer um corte energético, né? A gente joga, verifica certinho que tipo de corte, porque não é qualquer corte que tem que ser feito. E há como fazer a gente tirar esse apego das situações. Porque às vezes a gente tem apego às pessoas, não é às situações que elas envolviam a gente, né? Então, se você passou por alguma situação complicada, de uma pessoa que dependia de você, se você não corresse atrás, eu tenho muitas pessoas, muito cliente, que tem esse tipo de apego de pessoas e fazendo o corte, a pessoa consegue seguir em frente, você restaura a sua energia vital, você segue em frente para viver uma nova vida, para viver com outra pessoa, para seguir a sua vida independente se você quer uma outra pessoa ou não, né? Aqui você abre, e com isso você restaura a sua autoconfiança, porque esse apego emocional faz você ficar dependente de pessoas, dependente do passado. Ah, mas quando eu tava com fulano eu tinha mais coragem, eu conseguia, E não é isso. É aquela muleta que precisa ser cortada e você seguir em frente. Porque essa pessoa não viveu com você a vida inteira. Então, pense em você. Seja feliz com a sua companhia. Você já parou para pensar nisso? E quando a gente faz assim, o resumo de tudo isso. Quando a gente faz um corte energético, o que é feito? Você devolve a energia do outro e restaura a sua. Dá para ele o que é dele e o seu o que é seu. Simples assim. Não é tão simples, mas resumidamente seria isso. Então, corte energético é algo que eu venho trazendo aqui para vocês, que as pessoas às vezes não falam, né, sobre o como é feito, o que é feito, e é algo que tem muito benefício. Então, ou você morou numa casa, ou num emprego, ou foi trabalhar numa cidade que você tem apego, ou foi muito pesado aquilo para você, ou foi uma empresa muito tóxica, um chefe muito tóxico que afetou você emocionalmente. Só de você falar dessa pessoa, você tem problemas emocionais, te afeta. Esse também é um caso de corte energético, né? Não necessariamente de relacionamentos, aqui tá falando emocional, cortes emocionais. A gente não vai livrar a pessoa, você vai cortar os laços emocionais, que a pessoa já não tá mais na sua vida. E isso, consequentemente, vai fazer com que você esqueça a pessoa e a pessoa também viva a vida dela, porque não há mais esse vínculo energético entre vocês, esse cordão, vamos dizer assim, né? Então, é algo muito importante para as pessoas vocês terem clareza para não confundir com uma demanda, confundir com um problema físico, confundir com estresse. Então, são coisas que acontecem que tem resolução, que tem benefício, né? Para a gente resolver, cortar e vocês seguirem a vida de vocês. Isso é necessário fazer constantemente, né? O corte energético é necessário fazer sempre, em várias situações. Ah, eu mudei de casa e eu tô muito apegada ao passado, àquela região, e eu tive que seguir em frente pelo trabalho. Faz um corte emocional, às vezes eu apego àquele lugar, né? Então não necessariamente é de uma pessoa. Conta aqui pra mim nos comentários se você já sentiu isso, se você sente isso. Vou deixar o meu contato na descrição para vocês entrarem em contato comigo e a gente fazer uma jogada e ver o tipo de corte para fazer, para você se livrar dessa energia. Dar quem o que é de quem. Cada um fica com a sua energia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse aprendizado. Um grande beijo e muita axé a todos vocês.